Olá, tudo bem? Tudo beleza com vocês? Eu sou Nicásio Oliveira e como eu me comprometi com vocês, vou gravar um vídeo aqui sobre Segunda Guerra Mundial. Pessoal, nos meus vídeos eu não gosto de passar de 10 minutos para não ficar tão chato para vocês. Só que nesse caso eu acho que vai passar um pouquinho, mas vai valer a pena, tá certo? Gente, para falarmos um pouco da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que entender esse período aqui, ó. A letra é um pouco ruim, mas acho que dá para ver, né? 1914 a 1918, que foi a Primeira Guerra Mundial. Por que a gente tem que voltar um pouco para entender a Segunda Guerra Mundial, gente? Seguinte, na Primeira Guerra Mundial, pessoal, a Alemanha ela foi considerada a grande culpada. Ela teve que assinar o Tratado de Versalhes, onde nesse tratado ela não podia ultrapassar 100 mil homens. Ela teve que, digamos, teve várias sanções, tá certo? Então a Alemanha ela se sentiu humilhada, se sentiu prejudicada, tá certo? E esse sentimento de revanchismo, ele foi aumentando. E com esse revanchismo surgiu aí alguns regimes totalitários. O nazismo de Hitler na Alemanha, o fascismo de Mussolini na Itália. A gente tem que entender também, pessoal, porque eu voltei para a Primeira Guerra Mundial para a gente poder falar da Segunda. Porque nesse ano aqui, pessoal, a letra é ruim, tomara que vocês entendam. Nesse ano aqui, 1915, na Primeira Guerra Mundial, a Itália ela mudou de lado, tá certo? Ela deixou a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? Se juntou aos ingleses. Os ingleses se comprometeram, pessoal, a dar alguns territórios aos italianos e isso não aconteceu. Então, não só os alemães, como também os italianos, eles queriam, digamos, uma revanche, tá certo? E esse, digamos, esse clima de revanchismo ele foi aumentando. Mas os ingleses, os franceses, tá certo? Eles não queriam esse conflito, tá certo? Então, eles fizeram uma conferência de Munique, tá certo? Onde eles, digamos que ficaram neutros quando Hitler ele foi avançando, tá certo? Vale ressaltar aqui para vocês que Hitler chega ao poder no ano de 1933 de forma democrática, certo? Antes ele já tinha tentado um golpe, digamos assim, e tinha fracassado. Então ele chega de forma democrática em 1933, tá certo? Mas o que é que acontece? Hitler ele foi anexando territórios, tá certo? Ele anexou a Áustria e partiu para os Sudetos na Tchecoslováquia. Esse território, pessoal, ele era muito importante para Hitler. Por quê? Nele, gente, vivia por ali pessoas que eram consideradas da raça superior, a raça ariana, tá certo? Vale aqui a gente lembrar que Mussolini, Hitler, todos esses regimes daí, eles pregavam a raça superior, tá certo? Então eles perseguiam judeus e outras pessoas que eles consideravam ser, digamos, minorias, tá certo? Então eles, aliás, o Hitler, né, e o seu exército invadem os Sudetos, tá certo? E os ingleses, os franceses permanecem neutros, talvez com medo de outro grande conflito mundial acontecer, e o que acabou acontecendo, tá certo? Vamos ao ponto crucial para, digamos, a explosão, digamos, o início mesmo da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida nenhuma, pessoal, foi a invasão à Polônia. Isso no ano de 1939. Gente, circular aqui. A letra não é muito bonita não, mas espero que vocês entendam. Gente, no momento em que os alemães invadem a Polônia em 1939,
ingleses e franceses, eles ficam, digamos, num beco sem saída, porque eles tinham um acordo que qualquer um país dos aliados que fosse atacado, tá certo? Eles tinham que interferir, tá certo? Então é declarado ali, digamos, a guerra e começa esse grande conflito, tá bom? Pessoal, então Hitler ele vai expandindo seus territórios com a famosa Guerra Relâmpago, tá certo? Os alemães eles tinham uma força aérea, digamos, potente, sofisticada para a época, e fazia guerra relâmpago. Normalmente ela tomava territórios em pouquíssimo tempo, tá certo? Ela foi invadindo países, chegou à França, tá bom? E eu tenho que tocar num assunto aqui que eu estou deixando um pouquinho de lado, mas tenho que entrar nele. Gente, a Alemanha e a União Soviética, né? A Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin, eles tinham um acordo, tá certo? De não agressão e depois dividir a Polônia entre eles dois ali. É como se eles tivessem feito assim. O Hitler, opa, eu vou invadir por aqui, você expande por aí e a gente, por enquanto, fica em paz, tá certo? Só que Hitler, ele vai desrespeitar esse tratado depois, porque ele quer expandir totalmente. E a União Soviética era um espaço grandioso, tá certo? Em questão de território. Então eu considero, para o fim da Segunda Guerra Mundial, dois pontos que eu acho que vocês devem levar em consideração e que eu acho bem importante, tá certo? A entrada dos Estados Unidos e o erro de Hitler, tentar invadir a União Soviética. Gente, Stalin, ele estava com um exército, digamos, fragilizado, né? Até quem diga que Hitler falou que Stalin estava como a lebre está para a serpente, tá ligado? Ele estava fragilizado, né? Porque Stalin, ele tinha perseguido pessoas do seu exército que eram contrárias a ele, tinham, digamos, colocados ele para prisões, mortes, enfim. O exército estava fragilizado. Mas o que é que acontece? O Stalin ele usou uma tática, pessoal, muito interessante. A tática da terra arrasada. O que seria isso? Gente, no momento em que as tropas americanas elas avançavam na União Soviética, o Stalin dizia assim: olha só, os camponeses aí, todo mundo, vamos abandonar as cidades, tá certo? Vocês queimem as plantações, não deixem nenhum suprimento para os alemães. E assim era feito. E para completar, começou o inverno. Então os alemães eles já estavam sofrendo aí com fome e agora com o frio. Tudo bem que alguns soldados alemães eles acabaram sendo resgatados aí pela força aérea alemã, que era bastante sofisticada, mas mesmo assim isso gerou, digamos, um contra-ataque aí do famoso Exército Vermelho. E vale ressaltar aqui, né, que a União Soviética foi a primeira a chegar a Berlim, tá certo? Esse é um dos pontos que eu falei ainda há pouco, que foram cruciais para a queda do eixo, né? Do eixo Japão, Itália e Alemanha, que formavam o eixo da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Gente, agora um ponto interessante que é a entrada dos Estados Unidos. Vamos começar aqui devagarzinho para a gente chegar lá. Seguinte, os japoneses, pessoal, eles precisavam muito, principalmente do petróleo, tá certo? Só que os Estados Unidos, como ele, digamos que estava do outro lado, ele colocou um embargo, digamos assim, não forneceu mais petróleo para os japoneses. O que é que os japoneses fizeram? Eles retalharam, fizeram um ataque a uma base aérea no Havaí, né? Então depois disso os Estados Unidos entram definitivamente na guerra. Porque eu digo definitivamente, ou digamos de forma oficial, porque ele já vinha fornecendo alguns materiais, tá certo? A Segunda Guerra Mundial para os americanos foi muito lucrativa, a indústria aumentou, eles precisavam de mão de obra, tá certo? Aumentou muito, enfim, a economia americana estava lucrando, ó, lucrando um bocado, tá certo? Então no momento em que os japoneses atacam essa base aérea no Havaí, os Estados Unidos entram definitivamente na guerra, tá certo? Então, são alguns pontos cruciais. Outro ponto é
é o dia D, tá certo? Se não me falha, em 1944, tá certo? Na Normandia, onde as tropas avançam, tá certo? Só que, gente, se em Berlim, eu falei, os soldados aí de Stalin já estavam lá, digamos que estava resolvida a situação, né? Hitler cometeu suicídio junto com a sua esposa, tá certo? No lado ali, digamos, no confronto Estados Unidos e Japão, não estava nada resolvido ainda. Por quê? Pessoal, os japoneses, eles digamos que preferiam a morte do que a rendição. Então eles faziam ataques suicidas, resistiam, tá certo? Só que aí vem uma das partes, digamos, tristes da história. Uma das tantas, né? Porque vocês sabem que na Polônia teve a criação dos campos de concentração, as câmaras de gás, as crueldades, as barbaridades, os milhões de mortos. Mas aí entra a bomba atômica. Gente, os Estados Unidos lançam as bombas, duas bombas, uma em Hiroshima, certo? E 3 dias depois uma em Nagasaki. Tem uma fonte que eu li que um dos caras que estavam no avião que lançaram a bomba, ele fala: meu Deus, a bomba atômica destrói as cidades. Depois disso, os japoneses anunciam a sua rendição. Mas, gente, uma coisa importante que vocês têm que entender e que eu acredito: se a bomba atômica não fosse lançada, talvez a guerra teria acabado de qualquer forma. Mas o que acontece é que os Estados Unidos queriam, digamos, mostrar força para a União Soviética. Eu disse ainda há pouco a vocês que a União Soviética já estava lá em Berlim. Pois bem, eles iriam dividir esses territórios. Eles queriam dividir esses territórios no futuro. E os Estados Unidos falou assim: opa, seguinte, eu vou lançar uma bomba atômica aqui para botar medo na geral aí. Todo mundo vai ficar com medo aí. Porque se dividir os territórios do jeito que a gente não quer, o bicho vai pegar. Naquele período, os Estados Unidos eles eram os únicos a ter a bomba atômica. Então a bomba atômica, pessoal, ela não só pôs um fim, digamos, oficial na guerra, ela também foi uma forma de intimidação, de dizer: olha, nós temos uma bomba aqui que pode levar à devastação. Então, depois dessas grandes crueldades, digamos que a Segunda Guerra Mundial tem fim e começa a Guerra Fria. Mas um ponto que eu tenho que relatar para vocês, não prolongando muito o vídeo, tá certo? É porque é muita informação para passar, tá bom? Seguinte, gente, neste ano aqui, deixa eu ver aqui um local aqui, 1938, se não me falha a memória, tinha uma droga, tá certo? Que era uma febre na Alemanha, que era o Pervitin. Tomara que eu tenha pronunciado corretamente, certo? Né? A metanfetamina. O que acontece? Desenvolveram essa droga, tá certo? Ela teve efeitos colaterais em ratos, mas ela continuou a ser testada porque era muito lucrativa, né? Mulheres, operários alemães, tá certo? Isso em 1938 não tinha incluído oficialmente a Segunda Guerra ainda, tá certo? A Segunda Guerra eclode em 1939. Então, em 1938, muitos alemães eles usavam, né, o Pervitin, tá certo? Que era um estimulante, né, uma droga que estimulava, deixava a pessoa mais, digamos, disposta, tá certo? E essa droga acabou sendo utilizada por Hitler, ela acabou sendo utilizada pelos soldados alemães. Existia um mito aí que os soldados alemães eles eram imbatíveis e tal, mas a questão, pessoal, é que eles estavam drogados, tá certo? Foi utilizado muito o Pervitin, tá certo? Primeiro pelos alemães em 1938, né, de forma geral, e também em 1939 pelos soldados e por Hitler, né? Hitler ele tinha um médico particular chamado Dr. Morel, sabe? Tomara que eu tenha pronunciado certo, sabe? Né? Meu português é limitado, imagine a língua estrangeira, certo? Então, esse médico sempre ele estava aí com Hitler passando alguns remédios, tá certo? Hitler tinha discursos, digamos, enérgicos, né? Então ele sempre estava
sobre efeito de drogas, não só ele como também seus soldados, tá certo? Então, em 1945 a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial e começa aí a famosa Guerra Fria, tá certo? Onde, digamos que vai se medir força entre os lados, vai ter a corrida espacial, tá certo? Onde os Estados Unidos eles colocam o primeiro homem na Lua, mas isso é tema para um próximo vídeo, tá bom? No próximo vídeo ou nos próximos, não sei, vocês quem escolhe o próximo tema que vocês querem, talvez eu trate um pouco sobre Guerra Fria, tá bom? Gente, não é tudo, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado. Tô tentando aqui fazer o melhor. Me sigam no Instagram, tá bom? Me sigam também aí no YouTube, tá bom? Canal Nicásio Oliveira, ativa o sininho. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu.